Depois do almoço, o jovem seguiu para o centro da cidade. Reuniu-se com a senhora Gomes, uma mulher de 40 e poucos anos e aparência competente. Indo direto ao assunto, o jovem perguntou: "A senhora poderia, por favor, dizer qual entre todas as operações da companhia no país é mais eficiente e mais eficaz? Eu gostaria de compará-la com a chamada gerente minuto." Logo depois, ria ao ouvir a senhora Gomes responder: "Bem, o senhor não tem que procurar muito, porque é a do gerente minuto. Ele é um tipo fora de série, não? A unidade que ele dirige é a mais eficiente e eficaz dentre todas as nossas fábricas." "Isso é inacreditável!" exclamou o jovem. "Será que ele tem o melhor equipamento?" "Não", respondeu a senhora Gomes. "Na verdade, ele trabalha com alguns dos mais antigos." "Bem, nisso tudo tem que haver algo errado", comentou o jovem, perplexo ainda com o estilo do homem. "Diga-me uma coisa, ele perde muita gente? A rotatividade é alta por lá?" "Pensando bem", disse a senhora Gomes, "de fato, a rotatividade de pessoal é alta." "Ah!" exclamou o jovem, pensando que estava descobrindo algo importante. "O que acontece com essas pessoas quando deixam o gerente minuto?" quis saber. "Nós oferecemos a elas sua própria unidade operacional", respondeu imediatamente a senhora Gomes. "Depois de 2 anos trabalhando com ele, perguntam: quem é que precisa de um gerente? Ele é o nosso melhor treinador. Sempre que surge uma vaga e necessitamos de um bom gerente, nós o chamamos. Ele sempre tem alguém pronto." Espantado, o jovem agradeceu a senhora Gomes pelo tempo que lhe dedicara, embora dessa vez obtivesse uma resposta diferente. "Foi ótimo tê-lo recebido hoje", disse ela. "O resto de minha semana está realmente todo tomado. Eu gostaria de saber quais são os segredos do gerente minuto. Ando querendo ir procurá-lo, mas simplesmente não arranjo tempo." Sorrindo, o jovem prometeu: "Eu lhe darei esses segredos, de presente, logo que eu mesmo os descobrir, exatamente como ele está me presenteando." "Isso seria um presente precioso", disse com outro sorriso a senhora Gomes. Olhou em volta para o escritório atravancado e disse: "Eu poderia usar toda a ajuda que pudesse conseguir." O jovem deixou o escritório da senhora Gomes e saiu pela rua, abanando a cabeça. O gerente minuto era para ele absolutamente fascinante. Naquela noite, o jovem dormiu mal. Estava ansioso pelo dia seguinte, que iria permitir-lhe aprender o terceiro segredo para se transformar no gerente minuto. Na manhã seguinte, chegou ao escritório da senhora Brown às 9 em ponto. Recebeu-o uma senhora muito bem vestida, de uns 50 anos. Ouviu as palavras habituais: "Ele é um tipo fora do comum, não?" Mas essa altura, estava chegando a um ponto em que, com toda sinceridade, poderia dizer: de fato, ele é. "Ele lhe falou sobre o que é ser um gerente minuto?" perguntou a senhora Brown. "Isso é o que venho ouvindo sem parar", respondeu rindo o jovem. "Mas não é verdade, é?" indagou, ainda tentando ouvir uma resposta diferente. "É melhor acreditar que é, eu raramente o vejo." "Quer dizer, a senhora não tem muito contato com ele?" insistiu o jovem, "além das reuniões semanais habituais?" "Basicamente muito pouco, exceto, claro, quando faço algo errado", explicou a senhora Brown. Tocado, o jovem perguntou: "A senhora está realmente dizendo que só o vê quando faz algo errado?" "Não, não é bem assim", retrucou a senhora Brown, "mas quase. Mas eu pensei que o principal lema aqui fosse flagrar a pessoa fazendo alguma coisa certa." "E é", confirmou a senhora Brown, "mas o senhor precisa saber algumas coisas a meu respeito." "O quê?" perguntou o jovem. "Trabalho aqui há mais de 25 anos. Conheço essa empresa por dentro e por fora. Por isso mesmo, o gerente minuto não tem que passar muito tempo comigo para realizarmos o estabelecimento de objetivos. Na verdade, eu mesmo costumo estabelecer meus objetivos e depois os envio a ele. Cada objetivo numa folha separada de papel", indagou o jovem. "Com certeza. Não mais de 250 palavras, e cada um deles exige de mim ou do gerente minuto apenas 1 minuto para ler. Outra coisa importante a meu respeito é que adoro meu trabalho, por isso mesmo dou a mim mesmo a maioria dos elogios minuto. Para dizer a verdade, acredito que se você mesmo não se valorizar, quem o fará? Um amigo me ensinou-me um lema no qual nunca me esqueço: se não tocar sua corneta, alguém vai usá-la como escarradeira." O jovem sorriu. Gostou do senso de humor de sua interlocutora. "O gerente a elogia algumas vezes?" perguntou. "Às vezes, mas não tem que fazer isso com frequência, porque eu me antecipo a ele", respondeu a senhora Brown. "Quando faço alguma coisa especialmente bem, eu mesma posso pedir um elogio ao gerente minuto." "E a senhora tem coragem de fazer isso?" espantou-se o jovem. "É fácil. É como fazer uma aposta em que posso ganhar ou empatar. Se ele me elogia, ganho. E se ele não elogiar?" perguntou o jovem. "Nesse caso, empato", respondeu a senhora Brown. Não tinha antes de pedir. O jovem sorriu enquanto anotava a filosofia da senhora Brown. Em seguida disse: "A senhora me disse há pouco que
A senhora me disse há pouco que ele a procura quando a senhora faz alguma coisa errada. O que quer dizer com isso? Se cometo um erro sério, essa é a ocasião em que, sem exceção, recebo uma repreensão minuto, explicou a senhora Brown. Indagou espantado o jovem. Uma repreensão minuto, repetiu a senhora Brown. Esse é o terceiro segredo para quem quer tornar-se um gerente minuto. Como é que funciona? Perguntou perplexo o jovem. É simples, retrucou a senhora Brown. Eu já imaginava que ia dizer isso, comentou o jovem. A senhora Brown riu também e explicou. Se a pessoa vem realizando bem um trabalho e sabe como fazê-lo bem, e comete um erro, o gerente minuto reage prontamente. O que ele faz? Perguntou o jovem. Logo que ele descobre o erro, ele me procura. Em primeiro lugar, confirma os fatos. Em seguida, põe a mão no meu ombro ou, talvez, dá a volta à mesa e fica ao meu lado. E isso não incomoda? Claro que sim, especialmente porque sei o que está vindo pela frente e, sobretudo, porque ele não está sorrindo. Ele me olha nos olhos, continuou ela, e diz exatamente o que foi que fiz de errado. Depois, mostra-me como se sente a respeito do fato, se está zangado, aborrecido, frustrado ou seja lá o que for. Quanto tempo dura isso? Perguntou o jovem. Apenas uns 30 segundos, mas às vezes parece que dura para sempre, confidenciou a senhora Brown. O visitante não pôde deixar de lembrar-se do que sentira quando o gerente minuto lhe dissera, sem qualquer rodeio, como estava aborrecido com a sua indecisão. E depois, o que é que acontece? Indagou o jovem, sentando-se bem na beira da cadeira. Ele deixa que sua mensagem penetre durante alguns segundos de silêncio. E como penetra? E depois? Ele me olha bem de frente e me diz o quão competente ele acha que eu realmente sou. Faz com que eu compreenda bem que o único motivo pelo qual está aborrecido comigo é que sente profundo respeito por mim. Deixa claro que o que fiz não condiz com o meu desempenho. Diz que espera com prazer o momento de me rever, desde que eu compreenda que ele espera que o mesmo tipo de erro não se repita. O jovem interrompeu-a. Isso deve fazer pensar duas vezes. Certamente que faz, concordou a senhora Brown, com um vigoroso aceno de cabeça. O jovem sabia sobre o que a senhora Brown estava falando. Nesse momento, tomava nota com toda a rapidez possível. Percebeu que ela não ia precisar de muito tempo para abordar vários assuntos importantes. Em primeiro lugar, continuou a senhora Brown, ele, em geral, me repreende assim que cometo algum erro. Em segundo, uma vez que especifica exatamente o que foi que fiz de errado, sei que ele está por dentro e não vou me safar. Em terceiro, uma vez que ele não ataca a mim como pessoa, mas apenas ao meu comportamento, torna-se fácil para mim não assumir uma atitude defensiva. Não tento justificar com uma racionalização o meu erro, atribuindo a culpa a ele ou a qualquer outro. Sei que ele está sendo justo. E, em quarto lugar, ele é coerente. Significa isso que a repreenderá por ter feito alguma coisa errada, mesmo que o restante para ele esteja tudo bem? Exatamente, confirmou ela. O processo inteiro realmente só leva 1 minuto? Perguntou o jovem. Em geral, sim, disse ela. E quando acaba, acaba mesmo. Uma repreensão minuto não dura mais do que isso. Mas posso lhe garantir que a pessoa não a esquece e geralmente não comete o mesmo erro 2 vezes. Acho que entendo o que a senhora está dizendo, observou o jovem. Lamento dizer que pedi a ele. Tomara, interrompeu-a ela, que não lhe tenha pedido que repetisse algo. O jovem pareceu embaraçado. Pedi, confessou. Nesse caso, sentiu que ia estar do lado receptor da repreensão minuto, consolou ela. Embora eu espere que, como visitante, tenha recebido uma repreensão bem leve. Não sei se a senhora chamaria de leve, retrucou ele, mas acho que não vou pedir a ele com muita frequência que se repita. Aquilo foi um erro. Mas será que o gerente minuto jamais os comete? Parece quase perfeito demais. A senhora Brown começou a rir. De modo algum, explicou. Mas ele, de fato, tem um bom senso de humor. Assim, quando comete um erro, como esquecer a última parte da repreensão minuto, nós lhe chamamos a atenção para o fato e brincamos com ele sobre isso. Isto é, depois que tivemos tempo de nos recuperar da repreensão minuto. Podemos, por exemplo, telefonar para ele depois e dizer-lhe que sabemos que cometeu um erro. E em seguida rir e cobrar dele o elogio, a parte que faltou na repreensão, porque não estamos nos sentindo lá muito bem. E o que é que ele faz nessa ocasião? Perguntou o jovem. Geralmente ri e pede desculpas por ter esquecido de reafirmar que sou uma pessoa que ele aprecia. Então, vocês riem tanto no que diz respeito a elogios como a repreensão?
disse o jovem. Exatamente, confirmou a senhora Brown. Compreenda, o gerente Minuto ensinou-nos o valor de aprender a rir de nós mesmos quando cometemos um erro. Isso nos ajuda a levar adiante nosso trabalho. Mas é sensacional, disse entusiasmado o jovem. Como foi que vocês aprenderam a fazer isso? Foi simples, respondeu a senhora Brown, vendo o próprio chefe agir assim. A senhora quer dizer que o chefe ri de si mesmo quando comete um erro? Espantou-se o jovem. Bem, nem sempre, reconheceu a senhora Brown. Ele é como a maioria de nós. Às vezes é difícil, mas não raro. E quando ri de si mesmo, isso exerce um efeito positivo sobre todos à sua volta. Ele deve ser um homem muito seguro, sugeriu o jovem. E é, confirmou a senhora Brown. O jovem ficou impressionado, começava a compreender como era valioso para uma organização um gerente desses. Por que a senhora acha que a repreensão do gerente Minuto são tão eficazes? Perguntou. Vou deixar que você mesmo pergunte isso a ele, respondeu a senhora Brown, erguendo-se da escrivaninha e levando o jovem até a porta. Quando lhe agradeceu pela cessão de seu tempo, a senhora Brown sorriu e disse: Você sabe qual vai ser a minha resposta? Riram ambos. Ele começava a se sentir como uma pessoa da casa, e não como um visitante, o que o fazia sentir-se bem. Ao chegar ao corredor, deu-se conta de quanto tempo permaneceu com ela e quantas informações recebera. Continuou a refletir no que ouvira. Parecia tudo tão simples. Mentalmente, recapitulou o que se deve fazer quando se flagra uma pessoa fazendo algo errado. A repreensão Minuto funciona bem quando você diz à pessoa com antecedência que vai informá-la sobre como está se saindo, e isso claramente e sem rodeios. A primeira parte da repreensão repreende imediatamente a pessoa, diz a ela o que fez errado especificamente, informa sobre como se sente em relação ao erro e de modo bem claro, para pôr alguns segundos de silêncio embaraçoso para que ela sinta como você se sente. A segunda metade da repreensão aperta a mão da pessoa ou toca de uma maneira que a deixe convicta de que está honestamente ao lado dela. Lembra-lhe o quanto a tem em alta conta. Reafirma seu respeito por ela, mas que não gostou do seu desempenho naquela situação. Esteja ciente de que, uma vez que terminada a repreensão, o assunto deve ser dado por encerrado. O jovem talvez não tivesse acreditado na eficácia da repreensão Minuto se ele mesmo não houvesse experimentado seus efeitos. Não havia dúvida de que ele sentiu embaraçado e não queria recebê-la outra vez. Sabia, porém, que, ocasionalmente, todos cometem erros e que era bem possível que, em algum ou outro dia, viesse a ser repreendido. Mas sabia que, se a repreensão fosse feita pelo gerente Minuto, seria justa, seria um comentário sobre o seu comportamento e não sobre seu valor como pessoa. Dirigindo-se para a sala do gerente Minuto, continuou a pensar na simplicidade da gerência Minuto. Todos os três segredos faziam sentido. Objetivos Minutos, elogios Minutos, repreensão Minutos. Mas por que funcionam? Ele perguntou. Porque o gerente Minuto é o gerente mais produtivo da companhia? Ao chegar à sala do gerente, a secretária informou-o. Pode entrar. Ele andou perguntando quando é que o senhor voltaria a procurá-lo. Entrando, o jovem notou, mais uma vez, como a sala parecia limpa e desimpedida. O gerente Minuto recebeu-o com um sorriso cordial. Bem, o que foi que descobriu em suas andanças? Perguntou. Muita coisa, exclamou entusiasmado o rapaz. Conte o que foi que descobriu, encorajou-o o gerente. Descobri porque o senhor chama a si mesmo de gerente Minuto. O senhor estabelece objetivos Minuto com seu pessoal para ter certeza de que eles conheçam bem aquilo pelo que são responsáveis e o que é bom desempenho. Tenta, em seguida, flagrá-los fazendo alguma coisa certa, de modo que possa dar-lhes o elogio Minuto. E por último, se possuem toda a capacidade para agir certo, eles não o fazem, o senhor lhe aplica a repreensão Minuto. O que é que você acha de tudo isso? Perguntou o gerente Minuto. É impressionante como é simples, respondeu o jovem, mas, ainda assim, funciona. O senhor consegue resultados. Estou convencido de que, com o senhor, o método funciona. E funcionará também com você se estiver disposto a pô-lo em prática, assegurou-lhe o gerente. Talvez, concordou o jovem, mas eu estaria mais disposto a pô-lo em prática se pudesse entender um pouco mais por que funciona. Isso se aplica